Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. É isso que eu te falei, o estresse está na minha vida desde que eu nasci. Eu tive uma mãe que tinha problemas psiquiátricos. E aqui, na época, minha mãe não era brasileira, minha mãe era suíça e cresceu, viveu na Suíça e depois, em um determinado momento, conheceu meu pai. E quando eu nasci, desenvolveu a doença dela. Já começou no dia seguinte. E o que acontece? Ela levou 38 choques elétricos a seco. Não sedavam. Foi o maior trauma da vida dela. E ela tinha, na verdade, eu cresci achando que ela tinha psicose maníaca depressiva, mas na verdade minha mãe tinha esse componente, mas ela também tinha esquizofrenia. Então eu cresci numa casa que eu nunca sabia como a minha mãe ia reagir. E eu sempre fui muito carente. E aos 6 anos, ela, quando veio o 38º choque, falou: olha, eu vou me separar, não aguento mais esse tratamento aqui, quero voltar para minha terra, na Suíça. Os pais dela estavam lá e a psiquiatria na Suíça era muito mais avançada do que na época aqui no Brasil. E eu fui com ela. E eu acabei indo morar com a família do irmão da minha mãe. Não com ela. E ela ficava internada longos períodos. Ela chegou a ficar internada 9 meses seguidos. De vez em quando eu ia visitá-la na clínica psiquiátrica. E são memórias muito tristes. Mas eu era muito carente dela, porque a minha mãe era muito amorosa e muito inteligente. E depois eu acabei voltando para o Brasil aos 12 anos, aí eu fui morar com meu pai. E coincidiu com a época que começou a química moderna, que veio o sal de lítio, começaram as outras drogas, e a partir dali ela começou a ter mais qualidade de vida. Ela trabalhava nos períodos que ela estava bem. Então, o fato de eu ter tido uma mãe assim, de ter ido morar na casa do meu tio, que antes eu nem conhecia, eu não falava nem a língua deles, eles não falavam português. Da noite para o dia eu estava morando num outro país, uma outra cultura, num outro contexto. E voltar para o Brasil também não foi tão fácil, porque eu vinha uma vez por ano de férias, mas quando eu voltei para o Brasil, eu também não era assim, né? Meu pai, meus primos, você tem que ser brasileira, você tem que ser mais brasileira, porque eu tenho muitas características de Suíça. Eu fui alfabetizada lá. E então, todas essas vivências e depois muitas outras coisas que foram acontecendo na minha vida me geraram esse desejo de compreender a minha própria história. E eu sempre me acolhi, eu sempre me tratei bem, eu sempre tive gentileza comigo nesse sentido, nunca me fiz mal. E eu me sinto vitoriosa da vida, porque eu poderia ter enveredado por muitos caminhos ruins para mim, mas eu não fiz isso. E aí, nesse final aí, esse ano de 2019, foi um ano da minha... Veja, existe uma diferença. Eu, quando criança, e quando você é criança, você não tem poder de decisão. Você está sujeito às decisões dos adultos. E quando você é adulto, você tem um grande poder. Você tem o poder de escolher como você vai lidar com as diversas situações. E foi o que eu fiz em 2019. Eu estava enfrentando uma situação de cobrança de uma pensão alimentícia para o meu pai, que eu não tinha condições de pagar, e eu achei que aquilo era uma chantagem. Eu fui entender recentemente que era uma coisa que está ligada às minhas forças de caráter, que eu comentei atrás. E eu não consegui, eu falei, eu não vou pagar, eu vou presa, mas eu não vou pagar. E não paguei. E aí eu fui ficar na casa da tia que me criou na Suíça. Fiquei morando 1 ano lá. E aí depois, infelizmente, eu não pude estar presente
quando meu pai faleceu, eu sou filha única. E foi muito triste, mas não tinha jeito, não consegui. E não vou dizer que alguém deva fazer o que eu fiz, em absoluto, porque é que eu não consegui, era uma coisa que teria me dilacerado. Então, eu tive que ser fiel a mim mesma. Isso eu recomendo, que as pessoas sejam fiéis e congruentes a si mesmo. Isso sim, eu acho que é importante. Mas não fazer o que eu fiz, isso eu não vou falar nunca. Eu sou advogada, quer dizer, eu sabia todas as consequências, mas eu não conseguia agir de outra forma. O meu emocional não permitiu. Uhum. E eu tinha consciência disso. E eu optei por ser fiel a mim. E eu tive a felicidade e o auxílio da minha família suíça nisso. De me acolher, de eu ficar morando na casa da minha tia, minha prima que me ajudou. Tudo isso. Então, enquanto experiência de adulto, foi o meu momento, o meu maior estresse da vida adulta. De longe. De longe.